Bom dia, começando mais um devocional, nosso plano de leitura bíblica. E hoje nós vamos compartilhar o Evangelho de Marcos. Eu iria compartilhar alguns capítulos, mas eu vou compartilhar só um capítulo, capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Deus tem algo muito especial nesse capítulo. Então vai ser um capítulo só, depois desse vídeo vá lá, faça a sua leitura. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. No capítulo 5 tem 3 histórias ali. Tem a história do homem endemoniado que Jesus libertou. Tem a história da cura da filha de Jairo. E tem a história da mulher do fluxo sanguíneo também que foi curada. Mas uma história que me chamou muita atenção, que até então eu sempre lia e passava despercebido ali, foi a história do homem louco, que era considerado louco. Ele morava no cemitério, arrebentava com tudo, estourava correntes, era desprezado pela sociedade, era considerado um lunático, era o gadareno lá. E aí Jesus, ele vem e liberta esse homem ele é curado, esse homem ele é liberto, todos os demônios saem desse homem, era uma legião de demônios, eram muitos demônios. E esse homem, ele fica são, ele fica bem. De louco, ele passa a se tornar uma pessoa totalmente normal. E é interessante que, se a gente pegar o que está por trás do texto, ali tem algumas coisas especiais ali. Por exemplo, a região era uma região totalmente contrária à cultura judaica, porque era uma região que cuidava de porcos, e o porco era considerado um animal impuro para aquela cultura. Então só o fato de ter porco na região ali é porque era uma região já totalmente contrária aos fundamentos, à cultura judaica, à cultura cristã da época. E aí os demônios até pedem para ir para os porcos, e os porcos caem, se jogam lá do precipício, e a população fica até louca e manda Jesus embora. Mas como assim? Os porcos estão se matando aqui, os demônios estão indo para os porcos. Não, Jesus, vai embora, porque senão a gente vai ficar sem o nosso alimento aqui, vai ficar sem o nosso sustento. Mas enfim. Então a região era a região chamada Decápolis. Decápolis quer dizer que são 10 cidades ali. Então uma das cidades era Gadara, onde Jesus estava, onde o endemoniado foi liberto. Mas também nessa região, que eram 10 cidades, por isso que se chamava Decápolis, tinha uma cidade chamada Damasco. E Damasco, se a gente pegar na Bíblia lá, quando Paulo ele, antes de ele se converter, ele era um perseguidor de cristão. E aí Paulo, ele está indo sentido Damasco para perseguir cristãos, porque os cristãos estão fazendo a diferença naquele lugar. Ele está indo sentido a Damasco. E é onde ele cai do cavalo, e é onde ele se converte, é onde Jesus se apresenta a ele fica cego. Doideira, depois a gente vai falar sobre isso. Mas Paulo estava indo no sentido de Damasco, ou seja, Damasco era uma região que tinha muitos cristãos. Era uma região que estava fazendo a diferença. Tanto é que Paulo foi para lá justamente para acabar com os cristãos de lá. Outro ponto, mas outra cidade conhecida ali é uma cidade mais ao sul, chamada Filadélfia. E aí Filadélfia me lembra as igrejas do Apocalipse. Se a gente pegar lá das igrejas, que são 7 cartas, são 7 cartas que Deus escreveu para 7 igrejas, falando sobre cada uma das igrejas, criticando, elogiando umas, criticando outras. Dessas 7 igrejas, 3 são muito ruins, são péssimas, só tem críticas. 2 são meia boca, tem alguns elogios, algumas críticas. E tem 2, uma é mais ou menos, é quase perfeita, só que tem uma que não tem nenhuma crítica, só tem elogios, que é a igreja de Filadélfia. Filadélfia fica em Decápolis. E aí quando a gente vê o louco que foi curado lá em Gadara, Jesus, ele pede para ir com Jesus, ele pede, depois que ele é liberto, Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu te servir, deixa eu ser seu discípulo. E Jesus, todas as vezes que ele cura, todas as vezes que ele
realizava um milagre, ele falava assim, vai, não conte para ninguém. E aí nesse caso ele falou pro homem, não, você vai ficar aqui, vai e conta para sua família, conta para todos o que Deus fez na sua vida. No caso, Jesus deve ter falado assim, o que eu fiz na sua vida. Então Jesus pede para ele ficar ali. E aí, avaliando todas essas histórias, só para a gente chegar na nossa mensagem, eu tenho certeza que era uma região totalmente contrária ao cristianismo, era uma região totalmente louca, e aí através da vida de um homem, ali o cristianismo ele nasceu, ali o cristianismo ele foi difundido. Então eu creio que os cristãos que Paulo estava querendo perseguir lá em Damasco, começaram através da vida desse gadareno. Eu creio que a igreja que tem elogios lá, que é a igreja de Filadélfia, que é uma igreja perfeita, uma igreja que está lá, que é uma igreja que vai receber as chaves de Davi, uma igreja que a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre. A igreja perfeita estava ali em Filadélfia, que era a região onde estava o gadareno. Eu creio que foi ele que fez a diferença naquele lugar. Então, olhando para esses dois lados, eu sei que Jesus libertou esse homem, Jesus fez uma grande obra através da vida desse homem. E aí me lembra lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. 1 Coríntios capítulo 1, que diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Então, se você está fazendo na sua própria força, se você acha que está forte, se você vai por você mesmo, vai sozinho, você vai quebrar a cara. Agora, quando você fica na dependência de Deus, quando você acha que está fraco, mas você vai na dependência de Deus, Deus vem e faz. Ele vai e te usa como instrumento, mas Ele faz, Ele vai à frente. E Deus escolhe as coisas loucas. Quando você acha que, nada vai dar certo, acha que é totalmente louco, acha que isso não vai funcionar, Deus ele vem e confunde, Deus ele vem e muda a circunstância, ele muda a história, ele faz acontecer. Então a mensagem que eu quero deixar hoje é: se as coisas na sua vida estão meio loucas, você não está entendendo nada do que está acontecendo, está tudo meio bagunçado, deixa na mão de Deus, que é Ele que vai à frente, é Ele que vai organizar as coisas, é Ele que confunde as coisas sábias, é Ele que faz acontecer. Se você acha que está fraco, se você já não tem mais força, se você está se sentindo, Senhor, eu não consigo mais, está doendo e está difícil, Senhor Deus, está difícil, Pai, continuar nessa situação. Se você acha que está fraco, é hora de você entregar na mão de Deus para Ele vir e realizar, porque vai ser na força dele, não vai ser na sua força. Então, essa é a mensagem que eu tenho. Um cara que era totalmente desprezado pela sociedade, um cara totalmente louco, um cara que morava no cemitério, de tão louco que era. Jesus ele liberta esse homem, e esse homem ele faz a diferença na região onde ele morava. Ou seja, em Decápolis, 10 cidades, ele fez a diferença, ele escreveu o evangelho naquele lugar. Eu tenho certeza, a Bíblia não conta a história dele por completo, mas se a gente pegar os contextos, se a gente pegar uma historinha aqui, outra ali, a gente começa a ligar as histórias e a gente vai perceber o que Deus fez através da vida desse homem que era considerado um louco. Ele mudou a história, não de uma cidade, mas ele mudou a história de 10 cidades. Ele mudou a história de uma região através de um cara que era loucão. Amém? Então, eu sei que Deus tem muito para realizar na sua vida, nas nossas vidas. Eu creio nisso. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que
Quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo, quando as coisas estão meio loucas ao nosso redor, é que o Senhor está confundindo as coisas loucas, é que o Senhor está confundindo as coisas sábias. Senhor, é o que o Senhor está realizando. Quando a gente não está entendendo nada, o Senhor vem com a provisão, o Senhor vem com o milagre, o Senhor vem e mostra que Tu és o Deus que cria todas as coisas, cria situações onde não existe, onde é impossível. O Senhor vem com a Tua cura, o Senhor liberta, o Senhor salva. É o Senhor que realiza. Por isso eu te peço em nome de Jesus que não seja na nossa força, que não seja no nosso entendimento, que não seja no nosso querer, mas seja através da Sua vontade. Que sejam os Teus planos, que sejam os Teus propósitos se cumprindo em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós queremos entregar o controle das nossas vidas no Teu altar, queremos entregar o controle das nossas vidas em Tuas mãos, porque só o Senhor sabe e só o Senhor pode realizar, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecemos por esse dia de hoje, te agradecemos por mais esse devocional, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença de Deus. Hoje foi só o capítulo 5, porque o capítulo 5 foi especial, pelo menos para mim. Amém? Vá lá, faça sua leitura. Deus te abençoe.